Então, pessoal, vamos começar falando sobre as distribuições de frequência. Bom, a ideia da distribuição de frequência é agrupar dados em intervalos chamados de classes, que formam uma distribuição de frequência. A ideia dessa ferramenta é organizar dados brutos em uma distribuição de classes e contar a frequência dessas classes, da ocorrência de dados nessas classes, de forma a facilitar a visualização e análise desses dados. Então, nada mais é uma distribuição de frequência do que uma tabela que mostra classes ou intervalos de dados com a contagem do número de entradas ou ocorrências em cada uma dessas classes. Então, uma frequência de uma classe é o número de ocorrências dos dados naquela classe. Por exemplo, então aqui eu tenho uma distribuição de frequência já pronta. Digamos que eu tenho várias observações que ocorrem entre 1 e 30, e aí o que é que eu faço? Eu organizo essas ocorrências em classes, e aí eu conto a frequência de ocorrências em cada uma dessas classes. Então, nessa distribuição aqui existem 6 classes, e a frequência para cada uma dessas classes é essa aqui. Então, eu tenho 5 ocorrências de dados entre 1 e 5, 8 ocorrências entre 6 e 10, 6 ocorrências entre 11 e 15, 8 ocorrências entre 16 e 20, 5 ocorrências entre 21 e 25, 4 ocorrências entre 26 e 30. Então, vocês podem observar que cada classe tem um limite inferior de classe. Por exemplo, aqui o limite inferior é 1, aqui o limite inferior é 6, aqui é 11. E eu tenho também um limite superior, 5, 10, 15, 20, por aí vai. E aí a largura de classe, pessoal, vai ser a distância entre o limite inferior e o limite superior. Nesse caso é 5, né? Porque o 5 aqui é intervalo fechado. O 1, na verdade, é intervalo fechado. O 6 aqui é intervalo fechado. Então, eu tenho aí as ocorrências 6, 7, 8, 9 e 10. Então, essa é a largura de classe entre cada uma das classes. Então, como é que a gente monta uma distribuição de frequência para um conjunto de dados? A gente já pode ver aqui que a distribuição de frequência ela facilita a visualização e o entendimento das classes, né? O entendimento de como os dados estão organizados. Mas como montar essa distribuição de frequência? Bom, primeiro passo, escolha o número de classes. Então, digamos que eu quero construir uma distribuição de frequência com 5 classes. E vejam que é o analista de dados, né, é o estatístico, que decide quantas classes ele vai utilizar, porque isso aí vai depender de como ele quer visualizar esses dados. Então, se ele escolhe menos classes, ele vai ter uma granularidade menor ali na análise. Se ele escolhe mais classes, ele tem uma granularidade maior. Então, digamos que eu tenho aqui os valores da quantidade de aluguéis de bicicletas por dia e eu quero organizar esses dados em 5 classes. Primeiro passo, escolha o número de classes. Segundo passo, encontre a amplitude dos dados. E o que é a amplitude dos dados? É a diferença entre o maior e o menor elemento, né? O maior e a menor ocorrência no meu conjunto de dados. Então, em Python, basta para descobrir quem é o maior e menor elemento, é só utilizar max e min, certo? Se eu quero saber quem é o maior elemento, max aluguéis eu consigo o maior elemento, min aluguéis eu consigo o menor elemento. E a amplitude vai ser a diferença entre o maior e o menor, certo? Então, nesse caso, o menor elemento foi 431, foi o dia que teve o menor número de aluguéis foi 431 aluguéis, e o máximo foi 3.239. Esse foi o maior número de aluguéis em um dia. E a amplitude vai ser a diferença entre esses dois caras, 2.808. Terceiro passo, encontre a amplitude de classe, a amplitude intraclasse. E a amplitude de classe vai ser o quê? Vai ser a amplitude total dividido pelo número de classes, certo? Se eu quero construir a minha distribuição de frequências em 5 classes, então a amplitude intraclasse vai ser a amplitude total dividido pelo número de classes. E aí, nesse caso, a amplitude intraclasse vai ser 562. O quarto passo é encontrar os limites de classe, certo? Então, uma forma de fazer isso é encontrar os limites inferiores. Então, o primeiro limite inferior vai ser o menor elemento. Obviamente, vai começar por ele. Nesse caso, 431. E aí, é só eu adicionar, né, a amplitude intraclasse a esse cara e eu encontro o limite inferior da próxima classe. Então, eu tenho 431, 993, 1555, 2117, 2679 e 3241.
Vejam aqui que eu tenho 6 limites inferiores, mas eu só criei 5 classes. Eu posso usar esse último aqui para descobrir quem é o limite superior da classe anterior. É só subtrair 1, certo? Então, os limites encontrados: 431, 993, 1555, 2177, 2679. Os limites superiores, né, de cada classe vai ser o limite inferior da anterior, da posterior menos 1. Então, se a segunda classe, o limite inferior é 993, então o limite superior da classe anterior é 992. Então, 992, 1554, 2176. E vejam que esse último limite inferior aqui foi usado para calcular esse último limite superior. Pronto, eu já tenho aqui as classes montadas, eu só preciso agora contar as frequências das ocorrências, certo? Então eu fiz aqui um código em Python para contar as ocorrências em cada uma das classes, que é basicamente olhar o seguinte: quantos elementos, quantas observações aqui estão entre 431 e 992. E aí eu conto quantas ocorreram. Quantas ocorrências estão entre 993 e 1554? Quantas ocorrências estão entre 1555 e 2176? E por aí vai. Certo? Então, vejam, eu tenho aqui 11 observações na primeira classe, 27 na segunda, 30 na terceira, 8 na quarta e 4 na classe 5. Então, aqui está construída a minha distribuição de frequências para esse conjunto de dados. Então, pessoal, com a distribuição de frequência a gente pode fazer uma melhor análise dos dados, porque a maioria dos dias, né, a gente pode observar aqui, olhando essa tabela, a maioria dos dias tem entre 990 e 2.175 aluguéis. Se você observar aqui, ó, as ocorrências estão, né, a maioria das ocorrências estão por aqui, ó. 27 ocorrências são entre 993, né, 990 aproximadamente, e 2.176. Então, a maioria das ocorrências foram nessas classes aqui. Vejam que poucos dias ocorrem de ter mais de 2.177 aluguéis, certo? Pouquíssimos dias tem mais de 2.679 aluguéis, por exemplo, certo? E eu tenho uma ocorrência aí até significante de aluguéis entre 430 e 992 por dia, certo? Então vejam que, olhando a distribuição de frequência, eu tenho uma facilidade maior para ter esse tipo de conclusão sobre os dados, ao invés de simplesmente olhar uma lista de ocorrências aqui. Derivado da frequência, da distribuição de frequência absoluta, pessoal, nós podemos fazer a frequência relativa, que é basicamente abstrair daqui a escala dos dados e colocar esses dados em uma frequência relativa, em porcentagem, certo? Por quê? Porque assim a gente tem uma noção do todo quando a gente observa, tá? Eu tenho aqui 27 ocorrências de aluguéis de 993 a 1554, mas o que isso representa em relação ao todo? Então, basicamente a frequência relativa é pegar cada uma das frequências absolutas e dividir pelo total de ocorrências, certo? Nesse caso o número de ocorrências foram 80 dias, então eu tenho 80 ocorrências, é só dividir cada uma das frequências de classe pelo número de ocorrências. Então, nesse caso, eu tenho que nessa classe 1, a frequência de 11, né, 11 ocorrências entre 431 e 992 representa 13,75%, 27 representa 33,75%, 30 representa 37,50%, 8 representa 10% e 4 representa 5%. Então eu usei só esse código Python aqui para fazer para calcular esses dados. E agora eu tenho uma facilidade maior de analisar esses dados, porque você olha, 33% dos dados ocorrem aqui nessa segunda classe, 37% ocorrem nessa terceira classe. Então, vejam que a maioria das ocorrências estão, né, aqui, que representa 37%. Apenas 5% das ocorrências foram maiores que 2.679 aluguéis. Ainda relacionado à distribuição de frequência, eu tenho o histograma de frequência, que é uma ferramenta gráfica para que eu consiga analisar, né, essa distribuição de frequência. Então, a gente sempre sabe que visualizar uma imagem, né, é mais fácil do que ler uma tabela. Então, é muito interessante a utilização de gráficos para poder analisar os dados. Então, o histograma de frequência é o gráfico responsável por ilustrar a distribuição de frequência. Então,
Basicamente, um histograma de frequência é um diagrama de barras, onde cada barra, a altura da barra, representa a frequência de uma classe, certo? Então, nós vamos utilizar esse diagrama de barras, né, esse gráfico de barras, para mostrar essa frequência, né? E a altura da barra representa a frequência do número de ocorrências naquela classe. Quais são as propriedades do histograma? A escala horizontal representa os valores das faixas de cada classe. A escala vertical mede as frequências e as barras consecutivas devem estar encostadas umas nas outras. Como é que a gente faz isso em Python? Utilizando uma biblioteca chamada matplotlib, né? Nós podemos fazer a plotagem de um histograma de frequência. Então, basicamente, para plotar um histograma de frequência, é só chamar o hist e, como parâmetro, dizer, né, qual o conjunto de dados que você está trabalhando e o número de classes que você quer construir o seu diagrama de frequência. Nesse caso, nós estamos trabalhando com 5 classes. Então, aqui, essas instruções são apenas para colocar legendas nos eixos horizontais e verticais e o título do gráfico, certo? Então, aqui vejam, as ocorrências das classes. Eu tenho aqui, ó, para a primeira classe, eu tinha 11 ocorrências. Então tá aqui, ó, 11 ocorrências na primeira, 27 na segunda, 30 na terceira, e 8 na quarta e 4 na quinta classe. Então, vejam como simplesmente olhando o histograma de frequências, você já consegue analisar ainda mais facilmente, né, a organização desses dados, certo? Porque você já vê que a maior massa de dados, a maior ocorrência de dados está aqui, ó, entre quase 1000, né, 993, entre 1000, vamos aproximar aqui, entre 1000 e 2000 e pouquinho, certo? Poucas ocorrências aqui acima de 26.000, certo? Umas poucas ocorrências acima de, na verdade, 2.500, né? Poucas ocorrências acima de 2000 e pouquinho. Mas a maioria dos dados estão por aqui. Então veja que a distribuição de frequência, né, e o histograma de frequência facilitam bastante você ter uma visão geral dos dados ali e como esses dados estão organizados e distribuídos.